Bem-vindos de volta a mais um Sem Escala, infelizmente o último, pelo menos desta primeira temporada. Eu sou a Ana Margarida, da RTM Portugal. E eu sou Daniel Palombo, aqui da RTM Brasil, e depois dessa longa temporada com muitos programas, a gente está chegando ao último, né, Ana? Como passou rápido? Passou rápido e foi demais. Eu até vou usar uma expressão vossa. Nossa, passou muito rápido. Mas foi uma boa primeira temporada, pelo menos eu achei. Os Com assuntos que nós certeza, tratámos. passamos por diversos assuntos, né, Ana? Teve música, teve comida, teve de tudo. E muitos países, né, Ana? Sem dúvida alguma. E o mais curioso disto tudo foi que nós não só vimos as diferenças, mas principalmente as semelhanças. Eu acho que isto ajudou bastante a trazer uma maior conexão, porque no fundo também era esse o nosso objetivo. No entanto, para fechar com chave de ouro, nós hoje temos uma convidada especial e nós temos o prazer de vos apresentar aqui connosco a locutora e também produtora de todo o conteúdo da Transmundial de Moçambique, que é parceira das rádios com quem nós trabalhamos, Maria Taibo. Seja muito bem-vinda, Maria. Muito obrigada, olá a todos, é um prazer estar aqui. Maria Taibo. Taibo. Agora eu já não esqueço e vou falar bem. Taibo. Tudo bem. Maria, fala pra gente um pouco do seu trabalho aí na TWR, por favor. Ok. Eu juntei-me à Rádio Transmundial, Moçambique, no ano 2000. Comecei por funções administrativas, mas depois, como gosto de me aventurar, comecei a ver mais de perto os programas e comecei a trabalhar na edição de radiodramas. E comecei a gostar disso, né? De criar cenários auditivos, é uma coisa muito bonita, eu gosto muito disso. E com o tempo também fui me aventurando na produção de programas, é verdade que estudei primeiro, mas hoje já estou a fazer a produção de programas e também apresento programas ao vivo, aqui na nossa FM, que é a Rádio Capital aqui em Maputo. Espetáculo. Uma coisa muito curiosa é que nós estamos os três em países completamente diferentes. Eu em Portugal, tu em Moçambique, Maria, o Daniel no Brasil. E assim, se há coisa aqui que nos conecta principalmente é a língua. A língua portuguesa. Sem dúvida alguma. Tudo também por uma questão já histórica, que nós já falámos noutros programas anteriores. Mas assim, agora é uma curiosidade minha. Por acaso vocês falam outra língua senão português? Sim, várias línguas. Aqui em Moçambique temos muitas línguas, não é? Essa é a Mas riqueza. a língua que nos une é a língua portuguesa, né? Temos em Moçambique cerca de 40 línguas, não é? Em cada província temos tantas línguas, é uma beleza aqui. E você fala outras línguas, você, Maria? Sim, porque eu tenho do meu pai, que é do centro do país, a minha mãe é do norte, é do sul, então tenho que saber as duas línguas deles, não é? Então, pelo menos as línguas deles eu tenho que saber, não é? Então, eu falo das duas línguas e entendo também algumas, poucas, são muitas, são 40 línguas, imagina. Caramba, é muita Só uma coisa. curiosidade. Como é que o teu pai e a tua mãe, como é que eles se entenderam? Porque tem que haver uma língua comum, né? Mas assim, Foi se no norte português. falam... Foi o português. O meu pai era militar, então saiu do centro para Maputo, onde conheceu a minha mãe. Então, ambos falavam o português. Muito bem, mas eles ainda aprendem assim a língua um do outro, né? Sim, sim. Bem engraçado que nós em casa fomos educados em português, só falávamos em português, né? Porque um achava que não devíamos aprender a língua de um do outro, mas enquanto fomos crescendo, fomos já aprendendo a língua cá fora, né? Porque estamos a precisar de sobreviver, não é? Então, acabamos aprendendo, mas em casa é o português. Okay. Maria, e na TWR, todos os programas que são gravados é em português, é isso? Não. Temos basicamente a nossa programação toda em português, mas temos muitos programas. Aqui na Rádio Capital, onde eu estou, temos programas em Xangana.
Xangana é uma língua falada cá no sul do país, não é? Mas como também temos programas que estamos a transmitir através das ondas curtas, temos programas em Macua, que é de uma língua falada no norte do país, que é a língua mais falada até em Moçambique, não é? Tivemos programas em Dao, tivemos programa em Xangana, também disse, né, que nós transmitimos bem nas ondas curtas, tivemos programas em Kimwani, de tantas outras línguas, em Lomwe, não é? Então temos várias línguas, porque estamos conscientes de que são tantas línguas e nem todos falam o português. Então havia necessidade de continuar a fazer os programas em outras línguas. Olha, Legal. para já, deixa-me dar os parabéns por terem essa iniciativa também de falarem nas outras línguas, principalmente as que são faladas aí em Moçambique, já que nem todos falam português, porque isso é de extremo valor. Ainda ontem eu estava a falar com uma amiga minha, porque ela disse assim, estávamos a falar sobre a questão de amor ao próximo e tudo mais, e na diversidade que existe neste mundo. E eu lembro-me que eu acabei por dizer assim, às vezes eu chego a pensar que o amor ao próximo também tem a ver com a capacidade de responder à necessidade do outro a partir da comunicação. Então, olha, agora isso ficou aqui na minha cabeça. Eu não sei aí no Brasil, Daniel, mas aqui em Portugal, por exemplo, nós não falamos apenas português. A segunda língua oficial aqui também é o mirandês, que eu conheço muito pouco, mas ainda conheço alguma coisa. Como é que é aí no Brasil? Então, é uma boa pergunta. Agora você perguntou, quando vocês falam segunda língua, eu acredito que seja uma língua oficial do governo, assim, né? Assim, seja uma coisa clara. Eu não sei dizer se isso tem no Brasil. A maioria aqui, lógico, assim, comum é português, o que é ensinado nas escolas é português, mas no Brasil, devido aos povos que vieram para o Brasil, né, a gente tem, assim, os alemães, então a gente tem bastante gente que fala alemão, a gente tem os italianos, tem bastante gente que fala italiano, tem os árabes, tem os franceses, então a gente encontra, assim, ainda por causa de bairros onde as famílias ficaram locadas, né, comunidade de pessoas que falam aquela língua, mas na sua grande maioria o que é ensinado, ainda mais porque vai passando de geração em geração, é o português, né? Muito bem. E já, agora uma curiosidade, os idiomas das tribos indígenas diferem entre as tribos ou acaba por haver uma concordância? É curiosidade mesmo, que eu preciso de aprender, tá? Você está falando do Brasil, isso ou você está falando da Maria? Sim. Não, do Brasil. Moçambique. Do Brasil tem diversos, né? Não, acaba diferenciando muito, né? E o Brasil é muito grande. Eu tive a experiência de viajar agora, recentemente. Às vezes, a gente fica aqui no Brasil, a gente não tem noção de quão grande é o Brasil. É muito grande, né? E mesmo dentro do português, é isso que eu queria perguntar para Maria. A gente tem os sotaques, né? Maria, o que é mais diferente? Você ouvindo, ouvir a Ana falando português ou me ouvindo? Qual que é o sotaque que você fala? É mais difícil, é mais diferente? O mais diferente é do Brasil, mas o mais ouvido aqui. Sim, porque é por causa das novelas, né, que já estão aqui há muitos anos em Moçambique, então as pessoas conhecem mais o sotaque brasileiro do que o português, não é? Mas para mim, pessoalmente, eu prefiro mais o sotaque português, não o Que brasileiro. isso, Maria? Por quê? Curiosidade. Não, porque eu acho que os portugueses expressam melhor, as palavras são bem mais simples e fáceis, enquanto que os brasileiros criam muitas palavras novas. Porque são muitas regiões, né? Sim. Então a cultura brasileira está presente aí por causa da televisão, é isso? Mas deve ter muitos brasileiros aí. Sim. Tem muitos brasileiros e tem também os portugueses cá, que são muitos também, né? Mas a comunidade brasileira aqui é muito forte. É forte também por causa das igrejas, as igrejas em que vieram cá para a África, então estão aqui até hoje, não é? Entendi. E falando de igreja, como é que funcionam as igrejas aí? Com essa
com essa riqueza de línguas, né? Tem muitas línguas. Como é que funciona a igreja aí? As igrejas, aquelas que têm origem no Brasil e em Portugal, então essas fazem os cultos basicamente só em português, os inários são em português. Mas aquelas outras igrejas, as chamadas igrejas tradicionais, aquelas que têm base da missão suíça, etc., estas fazem o culto bilíngue. Não é? Então, tem o português com tradução. E em algumas igrejas, até a liturgia vem nas duas línguas, não é? Vem na língua mais falada na região e vem também em português. E em outras igrejas que não têm necessariamente a liturgia, as pregações são feitas com tradutor. Então, tem alguém que está a pregar em português e alguém que vai traduzir em Xangana, em Xitsua, em Makua, em Sena, em Nhungwe. Então, sempre temos alguém que está bem a traduzir. Isso tem a vantagem, não é? Que é que todos vão ouvir a palavra de Deus. Mas isso tem do tempo do culto, né? Então, é 2 vezes a hora do culto, não é? Mas é muito bom. E os louvores, os hinos, são bem mais bonitos, eu acho, cantados nas nossas línguas, imagine, né? Nas nossas línguas, com aquele gingado próprio daqui, não é? Mas também cantamos em português. Mas os hinos, a maioria, são nas línguas locais. Eu acho isso fantástico, aliás, porque a partir do momento que a gente adora a Deus e também entramos nesse momento de louvor, é impossível nós também deixarmos a nossa cultura de lado. Em primeiro lugar, nós sabemos que a nossa cultura é a do reino de Deus, né? Essa é logo a primeira. É, sim. Mas eu acredito que por ele ser o inventor de tanta diversidade, eu acho que ele até fica com aquele gostinho de é mais uma cultura, é algo especial deles. E eu acho que dessa forma a gente também se expressa melhor, tal e qual com aquilo que Deus nos deu e Ele escolheu para nós fazermos parte. Maria, eu tenho mais uma pergunta, por acaso, porque eu achei muito interessante essa questão de haverem tradutores para as outras línguas que existem dentro de Moçambique. No caso de trabalhos missionários, vê essa necessidade, sim, de haverem mais tradutores para entrarem mais dentro de algumas vilas, de algumas aldeias? Como é que poderia explicar melhor aí a realidade de Moçambique? Ok, tudo depende da missão, não é? Então, algumas igrejas que enviam cá missionários, não é, já enviam para uma determinada região. Chegando lá, já tem alguém que está à espera deles, que lhes vai apoiar nesse trabalho todo que estão a fazer, vão fazer também a tradução enquanto eles estão a fazer o trabalho, porque é muito complicado um missionário que não conhece nada sobre uma determinada cultura, língua, chegar e fazer um trabalho lá. Primeiro, vai ter uma dificuldade de se desenvolver com a comunidade sem a língua, vai ser muito difícil. Então, é preciso que tenha meio uma espécie de ponto focal aqui, não é? Que ele vai receber, que vai trabalhar junto com ele, não é? Que quer ser alguém que tanto conhece a língua local como a língua do missionário que está a vir, não é? E também é muito importante que o missionário, enquanto está a fazer a sua missão, também aprenda a língua do local onde ele está. Porque eu penso que ele vai ser muito mais eficaz no seu trabalho, vai se envolver melhor com a comunidade que ele quer alcançar, não é? Então, é muito importante que ele também venha predisposto a aprender as línguas dos locais onde ele vai estar. Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Além da língua que a gente está vendo que é comum, por mais que a Maria falou que prefere a portuguesa, depois a gente conversa sobre isso, Maria.
Olha a discórdia, isso não é de Deus. A Ana não veio ainda para o Brasil, eu não fui para Portugal, eu não sei. Maria, você já veio para o Brasil ou já foi para Portugal? Nunca fui para aí. Não, O que mais que vocês sabem que das nossas culturas que tem em comum, além da língua? Tem mais alguma coisa que vocês percebem e vocês veem que é comum ou algo que é curioso para vocês? Eu acho que aqui da minha parte, eu acho que ainda a gente encontra bastante portugueses, africanos no Brasil, e a gente percebe a diferença, né? Os africanos vêm com toda essa alegria e com toda essa riqueza, e os portugueses também. Então eu não sei o que vocês percebem que vocês poderiam falar. Eu acho que a manifestação cultural, não é? Porque nós somos um povo que quando está contente e não tem como não ver, não é? Porque nós dançamos e aparecemos e tal, não é? Pensem que é assim também com os brasileiros e os portugueses, não é? E nós somos do tipo que, quando é para expressar emoções, expressamos emoções, não é? Quando é para chorar, choramos, quando é para dançar, dançamos. Eu acho que nós temos isso em comum, que é a forma como nós nos manifestamos culturalmente. Sem dúvida. E parecendo que não, sim, os portugueses gostam muito de dançar. Para quem tiver curiosidade, sábados e domingos é só ver certos canais de televisão e é música do dia ali com as danças do folclore, não sei quantos eu sei. E os brasileiros estão com samba e outras danças, então é igual aqui também conosco. Sem dúvida. E uma coisa que eu também acho que dá assim, ares de ser comum é também a comida. Talvez não a forma de começar ou preparar os pratos, né? Porque temos pratos completamente diferentes e também característicos de cada cultura, mas acaba sempre por haver aqueles elementos que são comuns tanto na mesa portuguesa quanto na mesa africana, né? E na brasileira também. Eu, pelo menos, noto muito isso, porque tempero forte, não posso deixar de mencionar aqui a Renata, que está aqui bem escondidinha, mas ela diz o tempero forte. Mas é verdade, é sempre a comida bem temperada. As nossas comidas com bastante alho. Bastante alho, o alho não pode faltar. E a brasileira também são marcadas por causa do seu tempero. E verdade seja dita, né? Quem come as nossas comidinhas fica... isto tem um sabor diferente. Nessa o Brasil sai ganhando, tá? Vocês vão me desculpar, porque a gente tem porque a gente tem vocês aqui, entendeu? O brasileiro é essa mistura boa de todos vocês. Eu gosto da picanha brasileira e gosto do bacalhau de Portugal. Ó, Maria, tens que vir para cá. Depois a gente junta-se e vai para lá para o pé do Dani. Olha, Maria, mais uma perguntinha, porque está a ser um gosto mesmo falar contigo. Assim, numa perspectiva a longo prazo, como é que tu vês, agora já indo mais direto ao teu trabalho aí na Transmundial em Moçambique, como é que tu vês o desenvolver do trabalho também e também da propagação do Evangelho? Como é que tu podes tentar visionar isso nos próximos tempos? Ok. Nós precisamos aqui na Rádio Transmundial em Moçambique migrar um pouco para o digital, porque ainda estamos um pouco atrasados nisto, então precisamos disto, não é? Então precisamos de nos expandir um pouco mais nesta área para não sermos ouvidos só na cidade de Maputo, como está a acontecer agora, mas queremos que o nosso canal seja ouvido em todo o país e também, quem sabe, que chegue em Portugal, que chegue no Brasil. Então, bem importante que nós façamos isso, até porque vão ter oportunidade de ouvir alguns desses programas em que estamos a falar, em Xangana, em Macua, não é? Porque o nosso sinal já pode chegar um pouco mais longe. Então, precisamos de estar mais no digital. É verdade que temos que continuar a fazer as nossas emissões em FM, como estamos a fazer, mas precisamos de emissões online. Então, penso que
A perspectiva é esta, avançamos a produzir os nossos programas, enquanto também melhoramos a maneira como queremos que o nosso sinal chegue. Isso é muito bom, porque principalmente, eu não sei como é que é a realidade no Brasil, mas aqui em Portugal, com muitas comunidades africanas, todas elas muito diferentes, e que às vezes isto é uma realidade e precisa ser falado, não existe essa aproximação, essa integração, então eu acho que o vosso trabalho aqui seria mesmo muito bem-vindo. Então vamos ficar a orar mesmo para que isso se expanda. Vamos orar. E é bem isso que a Maria falou mesmo. Não tem como a gente fugir do digital, né? É uma coisa que veio para ficar e que a gente tem que se adequar e fazer isso. E se eu não me engano, Maria, você é que atende os ouvintes também, quando chega e-mail, chega mensagem, chega carta, Também, você que faz isso, também, né? sim. Eu que Também, faço isso sim. do Brasil, a gente já trocou alguns e-mails, né? Tem Também. Tem algum testemunho, alguma coisa que você queira contar aí do trabalho? Aqui no Brasil a gente tem vários, né? Tanto do digital, que a gente tem o pessoal do podcast, da internet, e tanto da FM e das ondas curtas, que agora aqui no Brasil a gente teve essa mudança que a gente não tem, mas a gente tem, às vezes a gente nem imagina que chegou lá numa casa, num lugar distante, uma mensagem no horário tal, e daí a gente recebe uma notícia. É muito gratificante ouvir isso, né? Ok, e eu tenho tantas histórias para partilhar. Não sei quantas histórias querem ouvir, mas deixa-me só partilhar uma aqui. Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, recebemos um ouvinte aqui no escritório. Ele escutava o programa através da Bíblia. Durante 2 anos, ele trabalhava numa agência bancária. E às 11h30, que é do horário do nosso programa, chegavam técnicos na sala dele para ir trabalhar. E um dos técnicos ligava esse programa, escutava, mas escutava sempre com volume baixo, porque era a sala de uma outra pessoa, não é? Mas ele ficava irritado, mas nunca reclamava. Escutou o programa durante 2 anos, dessa maneira. Bem, até que um dia pediu, olha, podem aumentar o volume? Ele aumentou o volume, escutou o programa e viu que era de um programa bíblico e fixou bem a frequência. Desde aquele dia, ele passou a escutar o programa pessoalmente. Depois, escutou o programa mais 3 anos, fez os 5 anos do programa através da Bíblia, mas depois foi transferido daqui da cidade de Maputo para a cidade de Nampula. Lá, do nosso sinal não chega. Ele teve que vir a Maputo para vir fazer consulta médica e aproveitou para vir cá para o escritório. Quando chega no escritório, contou-nos essa história toda, me disse, olha, escutei 2 anos sem entender o que eu estava a escutar, fiquei 3 anos já atento a escutar o programa, hoje já estou há 2 anos em Nampula, não escuto o programa e sinto falta. Preciso de voltar a escutar o programa. O que eu faço para ter o programa? Então, fizemos cópias para ele, entregamos os programas para ele, ele agora está em Nampula e sempre liga para nós. Olha, hoje eu estava a escutar do livro de João, foi muito bom, escutei o programa assim, escutei tal. E esta é uma vida que foi impactada através do programa, através da Bíblia, não é? E uma outra história é do programa Rota 66, do pastor Sayão. Então, um ouvinte estava com problemas de cegueira. Foi ao médico e ele estava a perder a visão. Foi perdendo a visão e também perdeu a esperança, não é? Perde a visão, perde a esperança. E perdeu o trabalho também e ficou um tempo em casa. E numa destas vezes, ele vai trocando de frequência, encontrou a Rádio Capital. E ficou atento, escutou o programa O Som do Livro de Portugal, escutou o Rota 66 do Brasil, escutou através da Bíblia do nosso aqui. E foi passando a escutar os programas assim. Depois de um tempo, ele pede a esposa para vir ter conosco. Minha esposa chegou e disse, olha, o meu marido
pediu para ligar para ele, o número é este. Ligamos para ele, ele contou a história. Eu estava sem esperança, perdi a visão, perdi trabalho, perdi toda a esperança. E fiquei em casa durante tanto tempo a escutar Rota 66, o Som do Livro e todos os programas da Rádio Capital, conheço-os todos. E eu voltei a ganhar a esperança. Hoje, eu sei que não vou mais ganhar a visão, perdi a visão e já está perdida. Mas hoje eu tenho esperança de que, para além desta vida, existe uma outra vida. Maravilha. Ficamos tão contentes com a esposa que estava aqui conosco, não é? Passamos os contactos e até hoje falamos com este senhor, não é? São várias histórias que eu estaria aqui a contar. São muitas histórias, são várias histórias. Ai, meu Deus, que lindo! Ai, eu até tô... Calma que eu preciso recuperar o fôlego. E uma coisa tenho certeza. Deus age na vida das pessoas. Não é? E Ele tem o seu tempo na vida das pessoas. Bem, é tão maravilhoso quando nós, depois de um certo tempo, né? Porque nós colocamos os programas no ar, ficamos um mês, ficamos um ano, ninguém escreve para nós. Mas depois, quando vem alguém com um testemunho como este, nós choramos porque vemos que, olha, todos aqueles dias, Deus estava a semear no coração de alguém. Deus estava a trabalhar no coração de alguém. E quando isso volta para nós, é uma grande alegria. Sentimos-nos tão pequenos diante da grandeza do que Deus faz na vida de hoje. É maravilhoso fazer rádio, acreditem. É maravilhoso ver Deus como age na vida das pessoas. Deus está agindo, creiam. Deus está agindo. Olhem, nós acabamos mesmo com chave de ouro. É só isso que eu tenho a dizer. Maria, muito, muito, muito obrigada por teres partilhado não só todas as outras coisas anteriores, mas principalmente esses testemunhos, porque para nós também é mais um impulso, sabes? Mais um empurrãozinho para continuar. E obrigada mesmo, porque isso ficou muito na minha cabeça. A gente às vezes não ouve, não sabe a quem chega, não ouve nada dessas pessoas, não sabe o que é que está a acontecer, mas está a acontecer. E é muito bom saber isso, que Deus continua a trabalhar, mesmo que a gente não veja. É mais um reforço aqui para nos edificar. Muito obrigada, Maria, pela tua participação, pelos teus comentários. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado, Maria. É verdade, é isso mesmo. Às vezes não, acho que a maioria das vezes a gente não vê, né? A gente é convidado a lançar a semente e a esperar, né? Tem essa pausa, tem esse tempo aí. E depois ainda Deus nos dá o privilégio de colher e de ver muitos frutos, né? É isso. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Foi um grande prazer estar a conversar convosco. E espero por vocês que é para vir um culto aqui numa das nossas línguas. Eu sei que vão gostar, não é? Venham para dançar conosco também aqui, tá bem? Bora! Combinado. Então é isso, Daniel. Já passou foi. Rápido, hein, Ana? Já passou demasiado. Eu lembro que a gente, quando a gente se reunia para começar a gravar, foi difícil o parto, mas nasceu, aleluia. Mas passou muito rápido, muito rápido. Nasceu e está completo, né, Ana? A gente termina essa nova temporada e você que está ouvindo também, em breve vem uma nova temporada aí, você pode mandar sugestões de temas, de entrevistados, você manda pra gente aqui, que com certeza a gente vai ouvir e a gente vai anotar isso, né, Ana? Sem dúvida alguma. E pronto, para terminar, este foi mais um Sem Escala, que tem a apresentação de Ana Margarida e Daniel Palombo, que vocês vão ver em breve. Na produção, Renata Teodoro, na técnica, Levi Simões e Jéssica Barreira, e até mais. Esse foi mais um Sem Escala. Até a segunda temporada.